Oi, sou o cara da história, tenho diploma em história e amo o tema. Se você também curte, este é o canal certo para você. Nossa compreensão do povoamento da fronteira americana foi inalteravelmente romantizada pelas centenas de filmes, programas de televisão e romances que falam sobre o Velho Oeste. Porém, poucos desses falam sobre pessoas ou eventos reais e menos ainda tentam retratar com exatidão a vida na fronteira americana. O Oeste podia ser bastante selvagem e as histórias reais de pessoas são às vezes mais interessantes que o enredo de um filme de Hollywood. E um bom exemplo disso é a história do às vezes xerife, às vezes fora da lei, sempre assassino Jim Killer Miller. Provavelmente não há exemplo melhor para entender a natureza da lei, justiça e a vida dos foras da lei no Oeste selvagem. Se você visse Jim Miller, o xerife de Pecos, Texas, em 1890, talvez pensasse que ele era um representante da lei tão reto e sério quanto já foi retratado usando um chapéu branco. Ele era popular na cidade, felizmente casado, um metodista devoto, sempre educado, não usava palavrões, não bebia nem fumava e frequentava assiduamente a igreja. Ele era conhecido por sua aparência meticulosa, sempre usando camisa branca com colarinho duro, alfinete na lapela e sobretudo preto, independente do clima. Mas as aparências enganam. O homem, conhecido como Diácono Jim pela sua piedade, era na verdade um assassino frio e calculista em Pecos. Ele foi acusado pela primeira vez, aos 8 anos, de assassinar seus avós, porém nunca foi processado por esse crime. E em 1884, ele foi condenado por assassinar seu cunhado, atirando nele a sangue frio com uma espingarda enquanto ele dormia, e foi condenado à prisão perpétua, mas a condenação foi anulada por uma questão técnica. Disse que ele trabalhou como ladrão de diligências e assassino contratado, sendo suspeito de uma emboscada que custou o braço de um delegado no Texas. E como delegado da cidade de Pecos, ele tinha a reputação de matar prisioneiros mexicanos, alegando sempre que foram baleados ao tentar fugir. Quando era delegado da cidade, o xerife do condado, Bud Frazier, começou a suspeitar que Miller era cúmplice em vários crimes. Os dois tinham uma história, já que Miller havia sido originalmente contratado como vice de Frazier. Frazier demitiu Miller, acusando-o de roubar 2 mulas, mas os membros da igreja e um delegado da cidade o apoiaram. Isso começou uma rixa que estava prestes a esquentar. Em 1893, Miller foi acusado de tramar para matar Frazier, mas a única testemunha do estado foi morta. Suspeita-se por um dos capangas de Miller e o caso foi arquivado. Miller perdeu o emprego como marechal e abriu um hotel. Em abril de 1894, Frazier confrontou Miller na rua. Não querendo dar a Miller a chance de usar sua famosa espingarda, Frazier começou atirando. Ele atirou no braço, na virilha e depois descarregou o revólver no peito de Miller. Os amigos de Miller o levaram apressadamente a um médico, convencidos de que os ferimentos seriam fatais, só para descobrir que Miller sempre usava um casaco pesado porque escondia uma grossa placa de ferro por baixo, cobrindo seu peito, que desta vez salvou sua vida. Surpreso com a sobrevivência de Miller e ignorando a placa de metal, Frazier o atacou novamente em dezembro. Ele atirou no braço e na perna de Miller, mas ao atirar em seu peito, a placa de metal o salvou novamente. Frazier fugiu desmoralizado. Miller o acusou de tentativa de homicídio, mas o julgamento resultou em um júri dividido. A rixa aparentemente acabou quando Frazier perdeu a reeleição para xerife do condado e se mudou. Mas quando ele voltou para uma visita em 1896, Miller o surpreendeu e atirou na parte de trás da sua cabeça com uma espingarda, enquanto ele jogava cartas em um salão. Miller foi a julgamento por assassinato, mas o júri não o condenou porque ele alegou não ter feito nada pior que Frazier. Uma testemunha que depôs contra Miller no julgamento foi posteriormente assassinada. Dizem que Miller matou o homem e galopou quase 100 milhas durante a noite para estabelecer seu álibi. Miller prosseguiu com seus assassinatos, escapando habilmente das consequências. Frequentemente, ele cometia assassinatos por encomenda com um cúmplice. Um assumiria a culpa pelo tiroteio,
enquanto o outro afirmaria que foi em legítima defesa. Testemunhas e advogados que tentavam processá-lo morriam misteriosamente. Ele conduzia negócios fraudulentos, como vender lotes de terra que na realidade estavam no Golfo do México, e assassinava aqueles que tentavam expor seus crimes. Ele assumiu contratos durante as guerras de ovelhas e gado no Texas, onde facções lutavam por terra e o assassinato por encomenda era lucrativo. Foi acusado de matar o marechal dos Estados Unidos da América, Ben Collins, em 1906, mas todas as testemunhas morreram misteriosamente, e Miller escapou da acusação. Em 1908, ele foi suspeito do assassinato do famoso policial Pat Garrett, pois um de seus conhecidos capangas estava com Garrett no momento. No entanto, outro homem foi condenado por esse crime. Mas a sorte de Miller tinha que acabar. Em fevereiro de 1908, ele foi contratado por 2 homens para assassinar Gus Bobbitt, um ex-marshal dos Estados Unidos da América e rancheiro popular, devido a uma disputa de terras. Como de costume, Miller emboscou Bobbitt saltando de trás de uma árvore e atirando com sua espingarda de 2 canos. Bobbitt morreu devido aos ferimentos, mas viveu o suficiente para identificar Miller, que também foi incriminado por outras provas. Miller, os 2 homens que o contrataram e outro cúmplice foram todos presos e encarcerados na cidade de Ada, Oklahoma. Mas as evidências contra ele eram frágeis e Miller, que tinha escapado da justiça tantas vezes, preso, devia estar confiante de que seria absolvido. Mas não desta vez. Em 19 de abril de 1909, um grupo de até 150 moradores locais, principalmente amigos e vizinhos de Gus Bobbitt, revoltados com a impunidade do sistema judiciário, invadiu a cadeia, dominou os delegados e lincharam os 4 homens em um celeiro. Aceitando seu destino, Miller pulou do madeiramento sozinho com as últimas palavras: "Deixe rolar." É difícil separar fato de ficção na vida de Jim Miller, mas um jornal da época disse que pouco antes de morrer, ele se gabou de ter matado 51 pessoas. E embora seja impossível verificar, é inquestionável que ele era um assassino impenitente que um cidadão proeminente descreveu como o pior homem que já conheci. Na época de sua morte, ele liderava uma gangue de assassinos considerada a pior na história de Oklahoma. De certa forma, a vida de Jim Miller representa a vida na fronteira americana. Apesar da maioria dos cidadãos ser pacífica e cumpridora da lei, havia muitos pretextos para conflitos, principalmente sobre terras, como direitos de pastagem e interesses concorrentes de pecuaristas, agricultores e pastores de ovelhas. Populações marginalizadas como mexicanos e índios americanos podiam ser mortas praticamente sem punição. Muitos dos foras da lei mais famosos do Velho Oeste viviam pela violência e transitavam entre a lei e a ilegalidade, servindo como homens da lei em algum momento. Alguns argumentaram que Jim Miller se tornou um Texas Ranger após assassinar Bud Frazier, mas isso não foi provado. Bud Frazier, antes de se tornar xerife do condado, foi implicado em vários assassinatos. E o sistema de justiça era facilmente corrompido, principalmente porque as pessoas que instigavam a violência eram muitas vezes as que estavam no poder. E alguns até argumentaram que a razão pela qual Jim Miller foi realmente linchado é porque as pessoas temiam que ele pudesse implicar muitos cidadãos líderes em seus crimes. Psicopatas e assassinos em massa podem surgir em qualquer época, algo que somos lembrados com frequência atualmente. Mas a vida violenta e a morte de Jim Miller são um bom exemplo do que pode acontecer à humanidade quando a única lei vem do cano de uma arma. Sou o Cara da História e espero que você tenha gostado deste episódio da minha série 5 Minutos de História, com pequenos trechos de história esquecida, de 5 a 10 minutos. Se você gostou, por favor, clique no botão de curtir à sua esquerda. Se tiver perguntas, comentários ou sugestões de tópicos para o Guia de História, fique à vontade para deixar na seção de comentários. Responderei com prazer. E se você quiser mais 5 minutos de história esquecida, tudo que você precisa fazer é se inscrever.